Boa tarde a todos. Queria agradecer à Bis, ao Carlos Eduardo, ao Steven, da Advamed, pela oportunidade de estar aqui e compartilhar com vocês um pouquinho da importância da coerência regulatória, como ela está sendo discutida no mundo e como o Brasil está inserido nesse contexto, E aí me deram um desafio bastante interessante, que há umas 2 semanas atrás, foi feita uma palestra na Camex com uma pessoa, que é o Jeffrey Weiss, que participou, junto da Organização Mundial da Saúde, a escrever algumas diretrizes, alguns alinhamentos sobre a importância das boas práticas regulatórias, a coerência regulatória, Tanto que a apresentação está em inglês. E o meu desafio também é ver que coerência regulatória, boas práticas regulatórias, é um tema que está sendo discutido transversalmente em todos os setores, não só na área da saúde. Mas quando nós olhamos a área da saúde, nós vemos que quantos passos relacionados a isso nós, junto com a Anvisa, já estamos dando, E não deixam de ser inovadores quando a gente pensa que, no contexto de América Latina, a Anvisa é uma das agências regulatórias que mais tem inovado, mais está trabalhando junto com as outras agências regulatórias, tentando ver e trocar experiências e observar o que já está sendo feito no mundo que eu posso adequar para o Brasil, E o Brasil, com a experiência de ser um país continental, o que o Brasil pode oferecer também para as outras partes do mundo, E aí vem a importância da coerência regulatória, do que são boas práticas regulatórias, a cooperação regulatória, a importância, e aí é um desafio do que a gente ainda não tem muito bem definido aqui no Brasil, um organismo que realmente centralize e observe o que está sendo feito em relação à coerência regulatória, às boas práticas regulatórias, que monitore isso e consiga avaliar e melhorar, o que está sendo feito. E depois nós vamos ter a conclusão com relação a isso. Então, muitos aqui já falaram, a Conitec falou, a OPAS falou, a Anvisa falou, todo mundo fala de regulação, 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 e o que está sendo feito com relação a isso. Precisa regular muito, regular pouco, não regula? A importância da regulação, na realidade, como muitos falaram, é você trazer uma metodologia, uma metodologia que permita que as pessoas possam seguir aquela metodologia e, seguindo aquela metodologia, você alcance o objetivo de, para a Anvisa, é a segurança e eficácia do produto, para a Conitec estou incorporando da melhor maneira, é o que precisa ser feito para o Brasil. Então, para cada área específica, significa alguma coisa, mas é uma metodologia que precisa ser seguida, Então, quando a gente fala precisa regular, preciso fazer uma nova regulação, se eu olho o que já está sendo feito no mundo e eu posso aproveitar e adaptar aquilo do que já está sendo feito, eu otimizo o tempo, porque eu não estou saindo do zero. Por outro lado, eu estou favorecendo e otimizando todo um processo de acesso e inovação para o meu país naquele setor que está sendo observado, no nosso caso, na área da saúde. E aí, inovação em regulação pode ser considerada uma possibilidade de uma política pública que observe isso. Porque muitas vezes a gente vê organismos, legisladores, que vão criando políticas. Será que essas políticas elas estão alinhadas com o que seria realmente uma boa prática de regulatória, uma boa prática de regulação? Os elos estão sendo desenvolvidos, estão sendo discutidos no nosso caso, falando da saúde, está sendo discutido com a Anvisa, se aquela legislação permite uma boa regulação que vai trazer benefício para o país. Então, tudo isso precisa ser observado. E aí a gente fala de
harmonização, convergência, reconhecimento mútuo, trocas de informação, né? Quando a pessoa tem aquela reciprocidade de entendimento, né? E aí, de novo, eu vou dar o exemplo da Anvisa, é uma agência que já faz um pouquinho de tudo isso, né? Óbvio que a gente tem que melhorar em muitas partes, mas procura olhar o que está acontecendo nos outros países, procura ter suas regulamentações de tal forma que as regulamentações busquem a segurança e eficácia para o paciente, sem que seja realmente uma barreira econômica, né? E esse é um grande desafio. Quando fala de reconhecimento mútuo, de troca de experiência, troca de informação, como o Anderson mesmo falou, no IMDRF, nós temos toda essa troca, essa possibilidade. O MDSAP, onde a Anvisa, junto com o Canadá, Estados Unidos, Austrália, fizeram e montaram todo um programa, e aí a gente está falando de boas práticas regulatórias, todo um programa de inspeção onde as particularidades de cada agência regulatória pudessem ser observadas. Organismos certificadores foram treinados e certificados para poder fazer auditorias naqueles modelos, né? E aí o que acontece? Aquele organismo faz a inspeção, envia o relatório, ou seja, a confiança, e aí cada agência vai avaliar, né, aquilo que foi encontrado, o que está ali, atende os meus requisitos? Atende, está aceito. Não atende, vamos ver o que nós vamos fazer. Mas tudo isso é uma inovação. Quando a gente pensa na regulação do Brasil em termos de vigilância sanitária, alguns anos atrás, é uma inovação, né? Troca de informação, foi-se falado muito aqui sobre tecnovigilância, vigilância pós-mercado. Existe essa troca de informação, o mundo está conectado. O que acontece no Brasil, rapidamente, os outros países sabem. O que acontece em outros países, rapidamente, o Brasil sabe. Essa troca de informação com o objetivo de trazer conhecimento e otimizar os acontecimentos para o país é bastante importante. E o benefício? O benefício acaba sendo para os próprios organismos reguladores, uma vez que eles não precisam necessariamente começar do zero, e sim aproveitar o que já está no mercado, o que pode ser melhorado ou adequado para o seu país, para a população, para o paciente, que é o caso da saúde que a gente está falando, porque ele mais rapidamente vai poder ter acesso àquela tecnologia com a segurança de ser uma tecnologia que vai atender as necessidades daquele paciente. Para a economia, porque toda essa dinâmica ela acontece de forma muito rápida, né, e precisa ter, por outro lado, um modelo, uma estrutura a ser seguida para que garanta uma uniformização de procedimentos, né? E para o comércio, investimento, ou seja, um país onde você vê que a economia está girando, que as informações estão chegando, a inovação está chegando, existe acesso para aquele país, é um país onde existe o investimento. Então, assim, resumindo, são vários slides que falam, né? Mas, resumindo, as palavras-chave para o sucesso é que exista um modelo, né, a ser seguido, que a coerência regulatória, junto com a harmonização regulatória, né, a coerência como um primeiro passo, a harmonização regulatória como um segundo passo, pense em todos os aspectos de uma avaliação regulatória, né? Qual o verdadeiro impacto regulatório que essa regulação está trazendo para o meu país, né? Para o meu paciente, para a economia, né? O que está sendo feito no mundo? Como o que está sendo feito no mundo pode ser aproveitado aqui? Só que é muito importante que exista realmente um modelo, uma estrutura que possa ser seguida e que seja transversal, para ser utilizado em todos os elos de regulação para um país, né? Um modelo onde, dependendo do que está sendo regulado, vai precisar ter a sua especificidade, mas a regra geral é uma regra única
transparente, onde você tem o envolvimento de todos os elos da cadeia, daquele setor que está sendo regulado, onde existe a transparência, existe a possibilidade de discussão. E aí, de novo, posso falar, a Anvisa é uma agência que atualmente está aberta a discussões, discute internacionalmente com outras agências reguladoras, discute com o setor regulado, procura discutir com todos os elos da cadeia e cada vez mais está procurando se aprimorar no que é impacto regulatório, análise de impacto regulatório e como pode adaptar o que já está sendo feito no mundo com o que pode estar sendo feito aqui no Brasil. São várias etapas, né, para serem avaliadas, mas, resumindo, a boa prática de coerência regulatória, a boa prática regulatória, ela pede, sim, um modelo, uma padronização que seja transparente, que seja geral para o país, né, e que possa ser seguido e possa ser entendido por todos. Então, a coerência regulatória, ela ajuda a promover, a melhorar a qualidade da regulação, né, trazendo economia, uma boa economia, facilitando o comércio. É uma metodologia que, se a gente pensar, nos dá a possibilidade de realmente trazer inovação e fazer inovação em vários pontos, né, da nossa sociedade. E quando a gente fala da saúde, em saúde, né, onde a gente, avaliando todos os riscos e todos os impactos, a gente pode acompanhar o pós-mercado, a gente pode desenhar o pré-mercado, a gente pode ver a segurança para o paciente, o custo-efetividade, o que vale a pena estar sendo avaliado naquele momento e entendível e transparente para todos. Era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês.